que desceu sobre Jesus foi o mesmo Espírito Santo que, quando Jesus subiu aos céus, quem Jesus enviou para os discípulos? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. Como, pastor? Entender um Deus que fez os céus e a terra, agora este Deus ser condicionado dentro de um ser humano. Como explicar isso? Como entender isso, igreja? É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo que nos capacita. O mesmo Espírito Santo que veio sobre os discípulos é o mesmo Espírito Santo que, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, desceu sobre você. E na hora que os discípulos recebem o Espírito Santo, aquele dia de Pentecostes, como diz lá o livro de Atos, capítulo 2 em diante, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E agora, igreja, o que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, o Espírito Santo agora dá continuidade na vida dos discípulos. E aí você pega lá o livro de Atos, capítulo 3, vai Pedro e João, eles vão para o templo, e na porta do templo tinha um aleijado. Aquele aleijado ficava em um lugar estratégico da porta do templo, esperando alguém para dar dinheiro a ele. Imagine que vem Pedro e João, é aquele mendigo, aquele aleijado, olha para Pedro e diz: não, esse cara está cheio da grana, hoje eu vou ganhar o meu dia. E aquele homem olha para Pedro, Pedro olha para ele, e ele disse: Pedro, me dá aqui uma esmola. E Pedro: não, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te digo, levanta-te e anda. O Espírito Santo dentro de Pedro pegou aquele homem que estava aleijado, os seus ossos voltaram para o lugar. Aquele homem começou a correr, saltar de alegria e glorificar a Deus. O Espírito Santo agora estava movimentando Pedro. O Espírito Santo que agiu na vida de Jesus, agora dá continuidade na vida dos discípulos, igreja. A palavra diz que Pedro, o primeiro culto que ele fez, 3.000 almas se converteram. Ali não tinha trio elétrico, ali não tinha equipamento de som, ali era na garganta, e Pedro, abrindo a boca, pregou, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas se convertem. Pedro vai para a segunda pregação, agora se converte 5.000 pessoas. Pedro não é mais o mesmo, os discípulos não é mais o mesmo. Aquele Pedro que a Bíblia diz que seguia Jesus de longe, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que pegou uma espada para matar o soldado Malco, aquele Pedro, quando as coisas apertaram, ele se escondeu. Agora é um Pedro diferente. Agora é um Pedro cheio do Espírito Santo. É um Pedro cheio de autoridade. E eu quero dizer, amada igreja, o diabo tem enganado muitas pessoas dentro da igreja. O diabo tem enganado. Ele tem monitorado a nossa vida. Ele tem procurado encontrar espaço na nossa vida, amada igreja, para tentar negociar com a gente com o pecado. Não negocie com o diabo, igreja. No momento que você entregou a sua vida ao Senhor, que você deu as mãos ao Senhor, não largue mais, igreja. Não pega a mão mais desse demônio que tem te levado a, quem sabe, as drogas, a prostituição, a uma vida errada. Agora, Satanás, eu soltei as tuas mãos e peguei nas mãos do meu Cristo Redentor. O diabo não quer que você entenda ele, que você compreenda ele, que você enxergue ele, porque no momento que ele percebe que você enxerga ele, ele sabe que você vai orar, que você vai buscar a força em Deus, que você tem autoridade no nome de Jesus. Ele não quer ver que você tem autoridade. Ele quer que você fique dentro de uma igreja, envelheça de uma igreja, com Bíblia debaixo do braço, sofrendo, apanhando. Eu não estou aqui diante de qualquer pessoa. Eu estou aqui diante de um povo de Deus.
E tudo que nós precisamos, igreja, é assumir esta fé, este Jesus dentro de nós. A vida dos discípulos não foram mais a mesma a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo. A vida de uma pessoa que é entregue ao Senhor e quando recebe o Espírito Santo, amada igreja, não é a mesma coisa. O versículo 1 de Atos 8. 1:8. Olha o que o Senhor faz conosco, igreja. Mas receberei a virtude. Virtude quer dizer poder. Poder no grego quer dizer dinamite, explosão. O Espírito Santo é uma explosão dentro de nós. É o poder dentro de nós. É o Espírito Santo. A virtude do poder do Espírito Santo que há de vir sobre nós. É uma promessa de Deus. O Senhor não nos deu um espírito do medo, do engano. Ele nos deu um espírito de coragem dentro de nós, igreja. É o Espírito Santo. O livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Larissa. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o nome de Jesus dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a palavra, nós temos anjo, nós temos tudo dentro de nós. Não falta mais nada dentro de nós. Eu quero te dizer, amada igreja, que o Senhor não vai dar mais nada para nós. Ele já deu tudo para nós. Na cruz Ele pagou os pecados nossos. Na cruz Ele levou as nossas enfermidades. Na cruz Ele já nos deu vitória. A questão, igreja, é a dificuldade que nós temos de compreender a palavra de Deus. Olha que promessa, igreja. Disse-lhe, aqui é Jesus que está dizendo. Aqui é o nosso Cristo que está dizendo. Disse-lhe, ide por todo o mundo. Aqui está falando de um sistema. O mundo é um sistema. O mundo, contra esse sistema, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho a toda criatura. O líder do Senhor é para mim, é para você. O Senhor está dizendo nesta noite, vai filho, vai Carlos, vai Júnior, eu sou contigo. Vai, eu sou contigo. Senhor, será que o Senhor é comigo mesmo? Eu sou contigo, vai. Essas barreiras que estão na tua frente, vai, eu vou destruir por você. Ide, é o ir. A questão é que nós não vamos. A palavra diz, abre a tua boca que eu te encherei. A gente não abre. A gente não fala de Jesus. A Bíblia diz que Deus vela em cumprir a sua palavra. A palavra de Deus não cai no chão. A nossa cai no chão. A de Deus não. Toda palavra de Deus não cai no chão. Esta palavra um dia vai surtir efeito. Quantos que lá no UTI, lá no leito de um hospital, que muitos anos recebeu uma palavra, e o Espírito Santo faz aquela pessoa lembrar da palavra, e a pessoa, Pai, me perdoe. Deus tem os seus métodos de trabalhar com as pessoas. A palavra de Deus não cai no chão. Pregue a palavra. Fala desse Deus que está dentro de você. Leve esse Cristo dentro de você, aonde quer que você vá, igreja. O mundo está cheio de ouvir o nome de Jesus. O mundo quer ouvir nós, Jesus. Falar de Jesus é fácil. Falar é fácil, pregar é fácil. O mundo está cheio dessas mensagens. O mundo quer ver em nós a mensagem, nós somos a mensagem do Evangelho. O livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz-lhes, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Será que é isso que nós estamos fazendo, igreja? Hoje, será que você abriu tua boca para falar de Jesus para alguém? Ontem. Por que não fala?
de um Cristo que morreu na cruz por mim e por você, deu a sua vida por mim e por você, por que nós não abrimos a boca para falar de Jesus? O que é que está acontecendo? Como é que você que está cheio de Deus, se você não abre a boca para falar de Deus? Honre esse Deus, segura na mão dele, tenha honra, tenha prazer, aonde quer que você vá, mostre esse Cristo que está ao teu lado, não tenha vergonha de falar dele. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, ele está em busca dos verdadeiros adoradores, ele quer transformar a tua vida, ele quer fazer de você, igreja, o que ele fez nos discípulos, o Espírito Santo, ele está impulsionando, ele diz, filho, vai, filho, e a gente não vai. O versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. A salvação é um dom gratuito. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. A decisão está dentro de cada um de nós. Eu escolhi seguir a Cristo. Eu escolhi andar no caminho do Senhor. Ainda que eu tenha que pagar um preço, eu quero pagar um preço nos pés do meu Senhor. Não dá mais para sofrer distante da cruz, igreja. Eu quero honrar cada dia esse Deus. No versículo 17. E estes sinais seguirão aos que? Quais os sinais? O que mais Jesus fez? O que mais Jesus fez quando ele esteve aqui há mais de 2.000 anos atrás? Libertou as pessoas dos demônios, foi ou não foi? Os demônios não suportavam nem olhar para Jesus. A palavra diz, quando Jesus foi em Gadara, havia um homem possesso com 2.000 demônios. A Bíblia diz que amarrava ele de corrente, ele estourava a corrente. Ele morava no cemitério, ele se cortava com pedra, ninguém chegava naquela região. Mas Jesus pega o seu barco, vai com os seus discípulos. Quando Jesus coloca os pés ali em Gadara, o diabo ele reconheceu a autoridade que Jesus é. E ele veio, Senhor, veio me atormentar no tempo. O diabo ele sabe quem é de Deus e ele sabe que não é de Deus. Ele não tem medo de você. Ele não te respeita. Ele não está preocupado com porte físico. O que o diabo respeita é a autoridade de Deus sobre você. É a tua comunhão com Deus. É a tua vida com Deus. O diabo, quando ele olha para um ser humano, se ele não vê a autoridade de Deus, ele não respeita. E a palavra diz: estes sinais seguirão os que crerem. O nosso Deus é um Deus de sinais. O Espírito Santo é um Deus de sinais. E ele diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ele irá continuar a fazer na vida daqueles que creem, igreja. Creia. Deus é contigo, igreja. Se envolva mais com Deus. Se lance nos pés do Senhor. Se doe para Ele. A Bíblia diz: voltai para mim, eu voltarei para vós. Se você se volta um pouquinho, Deus também vai se voltar um pouquinho. Mas se você se lançar, Deus vai se lançar sobre a tua vida. Estes sinais seguirão aos que crerem. O nosso Deus é um Deus de sinais. É por isso, igreja, que aqui tem acontecido muitos sinais. Aqui você tem visto muitos sinais acontecerem. Porque eu creio nos sinais. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu creio que é Ele quem comanda isso aqui. É Ele quem dá ordem aqui. É Ele que é o chefe das operações. Se Ele quiser hoje libertar, Ele liberta. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser abrir hoje uma porta de emprego, Ele abre agora para você. Mas a Bíblia diz: aquele que crê em meu nome expulsarão o quê? Não, pastor, não é comigo isso não.
Isso aqui não é obra de homem. Não é obra do seu espírito. É obra do Espírito Santo no seu espírito. Se tão somente, amada igreja, você alinhar o seu espírito com o Espírito Santo, você começar a ter intimidade com o Espírito Santo, você começar a alegrar o Espírito Santo, você começar a falar, orar, buscar ao Senhor, igreja, Deus vai te encher. Você passará a ser um instrumento nessa terra de Deus, um representante do Senhor nessa terra. O diabo não quer que você consiga isso. Ele não quer que você atinja esse nível máximo na sua fé. Aquele que crê em mim expulsará os demônios. O diabo está preocupado, igreja. Não é com as pessoas que estão lá fora. É com você que está aqui dentro. É com você que está no caminho certo, buscando esse Deus. Você passa a ser uma ameaça para o reino das trevas. E aí ele tenta te atacar. Lá fora as pessoas estão sob o domínio dele. Ele não tem medo. Uma cobra morta não faz medo. Um leão morto não faz medo. Mas você que está vivo e buscando a presença de Deus, você torna uma ameaça para Satanás. E eu quero dizer, igreja, eu não sei como você chegou aqui hoje. Se tão somente você crê hoje, hoje é a tua vitória.